Existe algo curioso e profundamente brasileiro na forma como a gente se relaciona com política. Não é só discordância, não é só debate, é idolatria. Pessoas defendendo políticos com a mesma paixão que defendem time de futebol, religião ou família. Mesmo quando os fatos estão ali, escancarados. Mesmo quando a realidade contradiz o discurso. Mesmo quando quem está sendo defendido claramente se beneficia da ignorância de quem defende. E antes de apontar o dedo, é importante dizer: isso não é exclusividade de um lado. Não é problema da direita ou da esquerda. É um problema humano, amplificado por um sistema que aprendeu a explorar emoções melhor do que ideias. A pergunta que importa não é por que as pessoas discordam, mas por que elas defendem quem as explora. Por que alguém justifica corrupção, incompetência ou abuso de poder só porque veio do político certo? Para entender isso, a gente precisa sair do campo da política e entrar no campo da psicologia. O ser humano odeia o vazio, odeia a incerteza. Política, especialmente em países instáveis como o Brasil, vira uma âncora emocional. Um político não é só um gestor público, ele vira símbolo. Símbolo de esperança, de raiva, de vingança, de redenção. Quando alguém se identifica com esse símbolo, criticar o político deixa de ser crítica racional e passa a ser ataque pessoal. É por isso que você não debate ideias com um idólatra político. Você ameaça a identidade dele. Existe um conceito chamado dissonância cognitiva. Quando alguém investe tempo, emoção e identidade em uma figura, admitir que ela está errada dói mais do que ignorar a realidade. É menos doloroso distorcer os fatos do que aceitar que foi enganado. Defender o político vira, na prática, defender a própria autoestima. E o sistema sabe disso. A política moderna não vende projetos, vende narrativas. Não vende soluções, vende inimigos. Quanto mais simplificada a história, melhor. Nós somos o bem, eles são o mal. Esse tipo de discurso dispensa pensamento crítico e recompensa fidelidade cega. O brasileiro médio não acompanha política como política. Ele consome política como entretenimento. Meme, corte, frase de efeito. O político vira personagem. E personagem não se cobra, se torce. Enquanto isso, problemas reais continuam sem solução. Educação falha. Saúde sobrecarregada. Impostos altos. Serviços ruins. Mas tudo isso vira pano de fundo, porque a guerra simbólica ocupa o centro do palco. Outro fator importante é a sensação de pertencimento. Defender um político é muitas vezes fazer parte de um grupo. É sentir que você está do lado certo da história. Em um país desigual, frustrado e cansado, esse pertencimento vale muito. Questionar o líder significa arriscar a exclusão social do grupo. Pouca gente está disposta a pagar esse preço. E tem mais. Muitos políticos aprenderam a se colocar como vítimas. Qualquer crítica vira perseguição. Qualquer investigação vira complô. Assim, o eleitor não se vê defendendo um político, mas defendendo a democracia, defendendo o povo, defendendo a verdade. É uma inversão poderosa. Nesse cenário, a exploração acontece em silêncio. Enquanto a base se ocupa defendendo o discurso, o poder real continua sendo exercido longe dos holofotes. Orçamento, cargos, privilégios, alianças. Quem idolatra não fiscaliza. Quem fiscaliza não idolatra. Existe uma frase dura, mas necessária. Políticos não exploram sozinhos. Eles precisam de autorização social. E essa autorização vem quando o eleitor abre mão da crítica em troca de conforto emocional. A idolatria política é conveniente para o poder porque ela transforma cidadãos em torcedores. Torcedores não cobram resultado. Torcedores justificam derrota. Torcedores aceitam promessa eterna. O mais irônico é que quem mais defende políticos costuma ser quem mais sofre com as decisões deles. É o trabalhador defendendo quem mantém impostos abusivos. É o cidadão sem acesso à saúde defendendo quem sucateia o sistema. É o jovem sem perspectiva defendendo quem vive de privilégio. Isso acontece porque a política, quando vira identidade, sequestra o pensamento. A pergunta deixa de ser: isso funciona? E passa a ser: quem está dizendo isso? O conteúdo perde importância.
O rótulo vira tudo. Romper com isso não é simples. Exige maturidade emocional. Exige aceitar que errar faz parte. Que votar errado não te define para sempre. Que mudar de opinião não é traição, é evolução. Democracia não precisa de devotos. Precisa de cidadãos desconfiados. Gente que questiona, cobra, compara e não se apaixona por quem deveria ser funcionário público temporário. Político não é herói, não é salvador, não é pai, não é mito, é gestor. E gestor bom é aquele que pode ser substituído sem trauma. Enquanto o Brasil tratar política como religião e político como divindade, a exploração vai continuar elegante, legalizada e aplaudida. A pergunta que fica não é sobre qual político você defende. É sobre até quando você vai continuar defendendo alguém que nunca defenderia você. Se esse vídeo te incomodou, ótimo. Pensar costuma incomodar mesmo. Se fez sentido, compartilha com alguém que ainda trata política como torcida. E lembra, questionar não te coloca contra o país. Te coloca a favor de você mesmo.